Este verão, mergulhe nas ofertas Observador e viaje com conteúdo. Temos 400 tote bags Observador e 50 revistas de viagem edição Marrocos para oferecer. Assinar o Observador nunca soube tão a férias. Assine hoje em observador.pt e tenha acesso às nossas ofertas limitadas. Talvez seja muitas vezes essa fé que me leva a nunca desistir quando às vezes temos impossíveis pela frente. E isso é extraordinário porque depois tu percebes que os muros vão mesmo abaixo. Ana Mendes Godinho é uma mulher apaixonada pela vida, pela família, pelo trabalho, pelo outro em geral. E na sua vida cabem muitas vidas. É mãe, é jurista, é católica, é socialista. É deputada, foi secretária de Estado do Turismo e ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em 2 governos. Conhecida pela ministra feliz, tem problema de tornar os nossos dias úteis, conseguirmos sempre fazer melhor hoje, melhor do que ontem, em equipa. Mulher de causas, gosta de dar o corpo a manifesto e de pôr a mão na massa. Não exige sem fazer primeiro, fundou a Candeia, uma associação que apoia crianças em instituições e colaborou, por exemplo, no layoff simplificado, nascido na pandemia, no fim dos scuds, na creche feliz. Aprendeu em pequenina a fazer as coisas com calma e com alma. E, à semelhança da mãe, procura, sem medos, aproveitar cada minuto para mudar o mundo pela escuta ativa em ações concretas. Que programa de vida! Olá, Ana, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Antes de mais, só agradeço, porque só de ouvir esta descrição do que é a minha intensidade e a minha paixão pela vida, acho que já temos o programa feito. Porque... Mas é justa, porque é o que transparece. É um trabalho de casa espetacular e em que me revejo, porque de facto adoro viver. Muito obrigado. É muito giro porque tens esta mãe de 1000 fontes, que uma referência tão grande para ti, este pai de Torres Vedras. Um pai que vou falar depois mais da mãe, mas para já um pai que te ensinou a questionar e se calhar resolver problemas, porque acho que era uma barra matemática. O meu pai sempre foi uma barra matemática. A minha avó, imagina, a minha avó era licenciada em matemática, que estás a ver para a geração, exatamente. É uma coisa completamente excepcional. E depois o meu pai, tirou o curso de engenharia no técnico, barra em matemática e, portanto, desde sempre me ensinou a perceber porquê e questionar tudo o porquê. Não vale a pena saber que 1 mais 1 são 2, mas porquê? Exato, e sempre com simulações e perceber o porquê e a causa das coisas, que eu acho que no dia a dia me leva permanentemente a estar a perceber o porquê para tentar resolver na origem os problemas. Como os psiquiatras, não é? Receber as razões profundas. Temos que ir porque é que a gente tem um trauma, porque é que a gente tem uma fobia, porque é que e vai-se resolver à raiz. Vou dar um exemplo. Dessa altura, quando estava no Ministério, uma das primeiras coisas que fiz quando assumi a responsabilidade, mas também o orgulho de ser Ministra do Trabalho e de Segurança Social, foi criar um e-mail para que as pessoas me mandassem identificação de problemas, sugestões, o que quisessem. No fundo, transformar a política numa forma de construção coletiva por parte das pessoas. E para que é que eu fiz isto? Essencialmente para responder à tua pergunta, para perceber às vezes, através da sinalização de uma situação, o porquê da anomalia da situação, que me permitisse anular o problema na causa. Resolvendo milhares de situações. Mas isto para te dizer que o e-mail tinha... Não foi inundado de... Não foi inundado, depois as pessoas acabam por ser muito parcimoniosas e só contactam mesmo quando acham que vale a pena. Sim. Mas vou-te dar o exemplo de uma senhora que mandou na altura uma sugestão, era um mail que era eu que geria, sempre geri diretamente, até porque queria que aquele serviço como bypass, muitas vezes, de eliminar camadas de hierarquias, muitas vezes que não te permitem ter uma leitura real do que está a acontecer no terreno. E então uma vez uma senhora, entre outras, mandou-me uma sugestão crítica, dizendo: nós pensionistas não temos direito, veja lá, a saber porque é que recebemos por mês X. Não temos direito a um recibo como qualquer trabalhador. Não sabemos por que razão é que num mês temos um valor, no outro mês tem um valor. Isto nós devíamos ter até um recibo como qualquer trabalhador. E eu anotei, pensei, de facto, a senhora está cheia de razão. Eu nunca teria tido esta informação, porque eu não sou pensionista, portanto nunca teria tido esta percepção. Não terias este problema, exato. Alertada para alguém que vivesse a coisa na pele. Uma cidadã que sentisse isto na pele e no fundo também exigisse o cumprimento aqui quase de um direito. E anotei num caderninho, tenho sempre uns caderninhos, a minha vida é feita de um conjunto de caderninhos, que vou sempre
sempre anotando, sempre numerados, portanto já tenho muitos caderninhos, mas que depois me permitem andar para trás e ver, já fiz, não fiz, já fiz, o que é que me falta fazer. Exatamente. Também tenho o digital, mas organizada. O caderninho continua a ser sempre ali a minha base. E passado uns tempos, quando finalmente consegui implementar essa medida, no fundo foi garantir que qualquer pensionista tem mensalmente na sua conta online um recibo online, a coisa mais simples, dirias, do mundo, mas normalmente assim, há alguns meses a consegui implementar, mas consegui implementar. E de repente recebo, passado uns dias, a mensagem da mesma senhora, um e-mail, e dizer: eu não estou a acreditar, que finalmente me voltou a fazer acreditar na política. Porque fui eu que fiz esta medida, através de si. Assim. A Ana foi o meu instrumento. Isto eu acho que é de um poder. Deve ser muito gratificante ouvir isso. Acho que é também. A política vale a pena por essas coisas, não é? E é apaixonante por isto, porque tu acreditas a certa altura que estás mesmo. Que é concretizado. E que estás a servir a vontade de muitos e que só tens de ser um instrumento de serviço e instrumento de missão. Isto também para dizer, porque a partir daquela sinalização de uma senhora, fui atrás do porquê, porque é que não havia o recibo e afinal não havia razão nenhuma objetiva, senão nunca ninguém tinha pensado que aquilo era possível. E a verdade é que os milhões de pensionistas em Portugal passaram todos a ter um recibo online. Isto é só um exemplo mínimo. É uma das coisas em várias que tu fizeste que evitaste as bichas para sempre que havia na Segurança Social. Mesmo com a pandemia, por exemplo, a questão do layoff simplificado e esse género de coisas. Mais uma vez, simplificaste a vida a milhares de gente que deixaram de ir para as filas. Havia aquela ideia que sempre houve da Segurança Social ser uma máquina pesada, onde é horrível ter senha e nunca és atendido. Eu vou dizer, eu cheguei ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social cheia de sonhos de transformação da Segurança Social. Eu pensei, vim aqui para transformar. Tinha sido secretário de Estado do Turismo durante 4 anos, portanto também com uma paixão imensa desta lógica de conseguir resultados e de causa pública e de causa pública, e de missão e de impossíveis, não é? Sim, exatamente. Enquanto secretário de Estado do Turismo, dou-te o exemplo, ganhámos pela primeira vez o Oscar do melhor destino do mundo. Portanto, também aí uma lógica de que quando estamos mesmo unidos numa missão, nós conseguimos. Bem, e vinha cheia de vontade de transformar o sistema. No fundo, é garantir que o sistema... A Segurança Social não é fácil. E garantir que o sistema está ao serviço dos cidadãos e é útil. Quer dizer, a Segurança Social, diria, é das armas mais importantes do Estado Social, não é? Do ponto de vista de instrumento, seja de capacidade de apoiar os mais frágeis ou de responder a quem tem a licença de parentalidade. Quando as pessoas precisam, no fundo é a almofada da sociedade. Quando deixam de ter o trabalho. Em tudo. É uma almofada da sociedade. Portanto, vinha cheia de entusiasmo. De repente, passado 3 meses, eu cheia de entusiasmo e planos, e vamos fazer isto, e transformação digital da Segurança Social, e vamos fazer equipamentos sociais, respostas sociais, etc. Pandemia. E de repente, levas com uma trovoada imensa, com uma indefinição total, mas também com um desafio, que diria quase um desafio, monumental. O desafio da minha vida, que é como é que nós transformamos... O mundo inteiro. Transformamos todo um sistema que não está preparado para responder de uma forma rápida, ágil, transformá-lo completamente para responder às pessoas. Dou-te um exemplo concreto. Reunimos uma task force muito interessante, até nisso, na lógica de construção. Brainstorming permanente, 24 horas. O meu gabinete. Cada um na sua casa, não? Não. Vou-te contar a história. Sim, à Praça de Londres. Eu, quando cheguei à Praça de Londres, de repente deparei-me com um gabinete imenso. Um salão de baile, que era o meu gabinete. E eu pensei, mas porquê é que eu não consigo trabalhar neste salão de baile? E então reduzi o meu espaço de trabalho, a minha secretária, a um cantinho, porque eu não conseguia trabalhar num espaço tão grande, precisava de algum espaço de concentração. E de repente, 3 meses depois, percebi que, afinal, aquilo tinha tudo uma razão. Porque aquele salão de baile transformou-se numa longa sequência de mesas de trabalho, com as separações da distância que a pandemia exigia, com as equipas de trabalho que passaram a estar ali 24 horas por dia. E digo-te quem? Passámos a ter a União das Misericórdias, a CNIS, portanto, os representantes do setor social, a Cruz Vermelha... Cada um com o seu pelour, digamos assim, a sua mesa, no salão de baile. Mas realmente. E, portanto, sabes, quando as pessoas... Havia sentido. Havia sentido. Fazia algum sentido aquilo. Não, é que afinal foi útil. Era preciso ter aquele espaço. E isto para te dizer, basicamente, na altura era como é que nós vamos responder de uma forma massiva a várias dimensões. Passado como é que era? Poucos dias... Ninguém sabia se era um ano, se era um mês. Eu vou dizer, passado poucos dias, nós já tínhamos a sinalização de empresas que não tinham tesouraria suficiente para pagar salários no primeiro mês, portanto, no primeiro mês de paragem. Do confinamento. E de repente tínhamos que criar uma forma, ou não, foi uma opção política. Na altura não havia solução. Na altura foi uma opção política, eu acho que de alguma coragem,
de alguma loucura, Sim. porque tens que Mas assumir. Não, e tem que se assumir. Estava na pessoa certa. Loucura, como diz o teu marido, loucura é ela. É o que eu mais admiro. Não, pronto. Mas não, tinha que se assumir. Vamos lá ver. O objetivo era, estamos a passar um túnel. Vamos passar este túnel em conjunto ou não? A sociedade tem que se unir para isto ou não? Porque, em verdade, mesmo quando mobilizas recursos públicos, estás a mobilizar recursos de todos. Claro. E, portanto, é uma responsabilidade muito, muito grande que Claro. algumas decisões. E, basicamente, o que é que começámos a pensar? Vamos criar um mecanismo artificial, assumindo que estamos a passar um momento completamente anómalo, mas em que preferimos, mas temporário, Sim. mas que preferimos que artificialmente temos que manter a sociedade com postos de trabalho. Sim, ou seja, sim. Temos que fingir... Sem saber Temos que o fingir fim, que não é? Tiveram de confiar nem imenso. saber quando é que acabava. Pois, é isso. Mas aí também acho que foi uma coragem coletiva de todos nós, de quem estava no governo, e aí pensar assim, como é que nós vamos fazer uma medida... Em tempo útil. Em tempo... Porque havia empresas, muitas, milhares, Mas eu já vou a querer dizer, fechar e a não, querer... o em tempo útil era no mês. O em tempo útil era no mês. Era E para eu o vou salário dizer, seguinte. Era para o salário seguinte. O layoff, os processos tradicionais de layoff no Ministério, o histórico dizia que demoravam 2 anos a despachar. Pois. 2 anos. E então tu pensas, como é que nós vamos fazer isto? Sim, não havia hipótese. No mês? Quantas E famílias aí iriam foi, sofrer com eu isso? vou dizer, foi extraordinário. Pedi, vamos lá tentar, tal. Foi feito numa noite. Incrível. Em que eu Esse esqueleto. mandaram-me um borrão, um esqueleto, e eu cortei tudo o que era linhas de demonstração de comprovativos, etc. Sim. Porque não havia hipótese. Pois. Tinha que se ter um pragmatismo. Então tiveram de confiar. Foi com base na confiança. Mas confiar às empresas. Depois, se eu preciso, fazem por amostras, vão exatamente conferir. isso. Mas têm de confiar. É incrível. Foi mesmo Senão não isso. avançava, Ana. A E muitas lógica vezes muitas foi, coisas param por causa disso. nós estamos cá na base da confiança, a seguir vamos fiscalizar com base em Exatamente. sinais de amostragem, é o risco. E vou-te dizer... E resolveu-se. É impressionante. Resolveu-se. 1 milhão de trabalhadores 1 milhão de abrangidos. trabalhadores, 150 mil empresas apoiadas. impressionante. Isto nunca aconteceu na história, mas também nos dá hoje com um orgulho brutal, porque Claro. nós saímos da pandemia com uma taxa de desemprego mais baixa do que a taxa de desemprego que tínhamos. Incrível. Antes. Quando a pandemia incrível. começou. Saímos da pandemia com um recorde de número de trabalhadores declarados à Segurança Social. Sempre, não é? Sim, ultrapassámos sim. pela primeira vez os 5 milhões de trabalhadores declarados à Segurança Social. Eu acho também porque as pessoas sentiram ali que então tinham que fazer parte do sistema. Exato. Porque o sistema tinha estado lá quando... Estavam todos no mesmo barco, no fundo. Estávamos Era todos no preciso, não mesmo é? A África. Há aqui um momento em que o teu pai foi fazer a tropa à África e depois ficou lá a trabalhar num tempo e tu, desde pequenina, tu ficaste dos 3 meses aos 3 anos em África e foi com a família toda, a tua mãe e o teu pai. E depois tu vieste mas como é que tu com 3 anos vinhas com memórias da África e disseste as cores, este pôr dos sóis, estes ritmos, este calor, isto marcou a minha maneira de ser. Como é que com 2, 3 anos... Bem, antes de mais contar-te é extraordinário. Extraordinária, eu acho Porque eu que tenho amigos convidados que dizem, não, vim embora aos 5 anos, nem tenho memórias mas nenhumas. eu vou-te contar, É primeiro, eu acho que extraordinária sempre foi também, deixa-me dizer-te aqui, a minha mãe, uma mulher coragem, Sim. o meu pai foi fazer a tropa. A mulher da missão. O meu pai foi fazer tropa e a minha mãe, eu tinha 3 meses, decidiu ir com ele, acompanhá-lo. Com tu mínima. Com 3 meses, e lá me levou e assumiram Sim, muito esta corajoso. lógica também de família, não é? Sim. De uma família Tão nuclear que se acompanha. Quando me dizes e perguntas, a minha mãe contava-me sempre, eu sempre tive na minha vida histórias dos tempos que vivemos em Moçambique, 2 anos, enquanto o meu pai fez a tropa, portanto o meu pai depois terminou a tropa e voltámos, mas sempre vivi na minha vida as histórias dos tempos que vivemos em África, até porque um grande núcleo de amigos dos meus pais fortíssimos eram os amigos que eles fizeram exatamente quando estavam nesses anos em Moçambique. E o que eu senti foi, e aliás diziam sempre que me chamavam a bebé Macua. Associavam-me sempre que era a bebé que tinha ficado, no fundo era quase ali a boneca daquelas gerações, a mascote daqueles casais que na altura foram para a África. Mas isto para dizer que eu senti sempre, e quando voltei a Moçambique, passado 40 anos... Sim, até foste lá depois, até por causa de umas eleições e não sei o que mais. Exato, até fui lá antes, uma missão. acaso, fui okay. ainda enquanto secretário de Estado de Turismo e depois também fui acompanhar as eleições. Sentiste em casa? Eu de repente senti
uma explicação para os meus ritmos, a forma como eu adoro dançar. Sim. A forma... Danças talão com o teu marido, que é uma coisa que tu adoras. Adoro dançar, adoro. Mas percebi que... Os cheiros, os sons... De repente me sentia de novo num sítio onde eu tinha estado nesta minha vida presença inicial. africana na tua maneira de ser, é engraçado isso. E eu acho que também, a presença africana, mas também eu acho que é um bocadinho esta multiculturalidade que os meus pais também procuraram sempre dar. Dou-te o exemplo concreto. Aos 10 anos, o meu pai foi trabalhar para a Itália. Um ano, e a minha mãe lá disse outra vez, minha mãe era professora, minha mãe já morreu há 12 anos, há 13 anos. Neste momento já há 15 anos. Há 15 anos. E portanto a mulher que marcou a minha vida sempre, e que marca a minha vida. Isso que eu ia dizer, tu dizes que tens uma presença quase física. A minha mãe está diariamente comigo. Inspira-te muito. Não tenho dúvidas nenhumas. Sinto-a presentemente sempre, bom, sempre comigo. É mesmo maravilhoso e dá-me também este sentimento de estar sempre acompanhada. Mas nessa altura também a minha mãe teve um ano sem dar aulas, e lá foi ela comigo para a Itália, e mais uma vez eu acho que nesta grande capacidade de generosidade dos meus pais também, depois de procurarem sempre que estas experiências se transformassem em experiências que marcassem a minha vida e me abrissem a cabeça ao mundo, também nesta lógica de uma sociedade que inclui, que respeita aos outros e que vivemos uns dos outros. É muito bom isso, porque sempre viveste uma vida cheia de diversidade e partilhaste isso muito, desde o Mira-Rio, do colégio, variedade de gente, como em África tinhas tido, e como tiveste depois em Itália, tu voltaste lá a saber italiano, e com o irmão, veio o Afonso. O meu irmão também voltou grávida de Itália. Italiano. A minha mãe dizia sempre, aliás, que era por ter estado em Itália que tinha tido o seu momento em que podia de calma e sem stress, numa vida sem stress, e portanto viemos lá com o meu querido irmão Afonso, que é o meu companheiro também extraordinário de vida, 10 anos mais novo, mas também que me permite ter muita conta dele também, que foste uma segunda mãe. Mais ou menos. A minha mãe sempre assumiu muito esse papel. E com quem aprendeste a partilha, é engraçado, porque deixaste de ser o centro das atenções, tiveste que partilhar a partir daí o carinho dos pais, tudo. Passámos a ter uma família de 4 e, portanto, a filha única. Mas a minha mãe dizia sempre que tinha 2 filhos únicos. Tinha tido a sorte de ter tido 2 filhos únicos. Porque uma era rapariga com 10 anos mais velha, e depois um era um rapaz 10 anos mais novo, que tinham tido os 2 espaços exclusivos de crescimento. Verdade. E, portanto, eu acho que até nisso muito engraçado. E agora, com a sorte, tenho sobrinhas. Eu tenho 3 filhos, acho que sabes isso. Tenho 3 filhos. Marido Mar, que engraçado, eu não me lembro para a tua filha mais velha. Uma prima direita que é Marido Mar também. Minha filha Maria do Mar, que tem 26 anos. É um nome lindíssimo, porque eu por acaso tenho na família, é giro. Os meus 3 filhos são o meu orgulho. Já tem 20 e tais, tem 26, 23 e 20. Sim. E depois tenho agora a segunda geração de filhos, que são as minhas sobrinhas, as filhas do meu irmão, e portanto também tenho esta sorte, não é? Destas gerações que se cruzam. Engraçado, tu estiveste no Mira-Rio, o teu marido também tinha estado, a Vicente também tinha estado num colégio, mas optaram, e tu no Mira-Rio, tu dizes, portanto, eras a melhor da turma, aprendeste uma série de coisas, fazias coisas com calma e com alma, isto vem daqui. É o meu lema, diário continua a ser o lema do Mira-Rio, que eu acho que é uma coisa... Que é giro. Fizeste muitas amizades também e tudo, mas depois decidiram com o teu marido uma coisa que eu também gosto muito, e também pus os meus. Também estive no colégio de padres e depois pus os meus filhos numa escola pública, e ainda bem, têm umas carreiras fantásticas. Quiseram apostar mesmo, os dois optaram, mas depois nossos filhos uma opção por acreditarmos muito também no... E foi de facto uma escola onde eu moro, eu era espetacular, não podia ser melhor. Por acreditarmos muito na escola pública como espaço de inclusão. Claro. Onde aprendes a estar com todos. E eu acho que é isso que é fundamental também nos nossos percursos de vida. Nós aprendemos a estar com todos, a compreender todos, a perceber que nem todos temos as mesmas circunstâncias de vida. Exatamente. E que é também essa diferença que muitas vezes leva a também entender as pessoas de forma diferente. E é a riqueza da multiculturalidade e a riqueza da diversidade. Já agora dizer-te, mesmo em relação ao Mira-Rio, também aqui tenho que passar uma palavra também de orgulho imenso do Mira-Rio, porque eu sinto que o Mira-Rio foi a minha base sólida de crescimento, e as minhas grandes amizades de infância vêm do Mira-Rio. Aliás, continuamos a encontrar-nos regularmente, porque criámos ali de facto uma ligação muito, muito forte. E porque fomos as fundadoras do Mira-Rio. Nós fomos a primeira classe. Quando o colégio abriu? Fomos a primeira classe do Mira-Rio. Que entrou. Que agora olhamos para trás e de facto é engraçado ver o que é que nos aconteceu a cada uma das nossas vidas, mas mantemos-nos ligadas, o que eu acho que mostra bem também a força da união que conseguiram fazer. Depois optámos, nós os dois, por ter os nossos 3 miúdos na escola pública. Também vou dizer,
que só foi possível fazê-lo, aliás, no momento inicial, porque também tinha os meus pais e essencialmente a minha mãe na fase inicial como retaguarda, porque muitas vezes também sabemos este grande desafio de retaguarda. Como tu dizes, conjugar os horários dos pais, é que nem sempre foi mas com 3 miúdos mas a minha escolas mãe diferentes. Aí assegurou 100% essa missão. O e que depois é bom. no segundo Até porque momento estavas numa altura também muito intensa. E estavas entre carreiras, entre Secretaria de Estado de Turismos e Turismo de Portugal. Essa tem sido a loucura da minha vida. Que é não planear. Pegas à série e, portanto, tudo sofre um bocadinho com isso, não é? Tudo diria de outra forma, que é nunca planeei a minha vida. As coisas foram acontecendo. As coisas foram sempre acontecendo e, portanto, não há aqui um roteiro pré-programado. Pelo contrário, é ir aproveitando a vida. Está disponível. O cheque em branco, faça-se. E sempre a viver com uma grande alegria. Intensidade. E inquietude daquilo que nos falta fazer. Estamos aqui a falar de uma coisa importante também, muito que te marcou, isto estamos agora a falar há 30 anos, que foi o voluntariado. Tinhas à volta de uns 20, 23, estavas num grupo de jovens, desafiaram-te para ser voluntário animar serões em casas de acolhimento. E foi, de facto, uma coisa que... um abre-olhos, como se diz. Uma coisa que te mudou a vida completamente. Deixa-me só fazer aí uma nota, porque neste momento eu já não sou deputada, porque por opção sim, deixei de desde ser a última deputada. Legislatura. Pronto, sim. Deixei só porque não vale a pena explicar aqui exatamente porquê, mas porque sou candidata a outra missão. Neste momento a uma Câmara aí nas próximas eleições, ali aqui em Sintra. Por opção deixei para me dedicar 100% aqui à minha campanha e esta missão na Câmara. Mas, nessa altura, eu estava na faculdade e desafiaram-me para fazer parte de um grupo Faculdade de Direito, já agora, só para dizer. Direito de Lisboa. A tua mãe empurrou-te um bocadinho para Direito. A minha mãe condicionou-me bastante nessa minha seleção. Eu tinha muito boas notas e tinha, aliás, pensado como primeira opção ir para Relações Internacionais, e aí foi mesmo a minha mãe. Já sei falar de ser atriz e ser cantora. Isso aí era mesmo... Cantor ainda é um bocadinho hoje. Isso ainda tento e ainda não acabei, ainda não deixei esse sonho. Pode ser que um dia ainda seja, principalmente... Como tu dizes, é uma coisa muito gira. Ainda hoje continuo a pensar o que é que quer ser. É uma coisa que não está fechada completamente. Não, e porque a minha vida tem sido... Toma rumos inesperados. Não? E a minha vida é não prevista. A minha vida é não prevista e, portanto, é em cada momento aceitar as oportunidades que temos e estar em missão. Foste para Direito, para a Clássica, vieste lá com o curso e com o marido. Enfim, com o marido, e estavas a perguntar sobre o voluntariado. Foi, aliás, o meu marido, na altura, meu amigo, que me desafiou para fazer... Colega de curso. Me desafiou... Foi por ele, que engraçado. Foi ele que me desafiou para ir a este grupo de amigos que se estavam a juntar para fazer voluntariado em casas de acolhimento. E, basicamente, o desafio na altura era animarmos um serão, uma vez por semana, às quartas-feiras, uma vez por semana, de crianças que estavam numa casa de acolhimento e, no fundo, para também lhes dar uma vida, uma experiência de convívio diferente com os jovens. Mais de 6 mil crianças vivem em Portugal separadas dos pais e instituições. É impressionante o número. É impressionante. Ou à espera de ser adotadas, ou à espera de... Eu diria que é impressionante e ainda é um inaceitável. Dói muito, ainda é inaceitável para todos nós e acho que isso nos deve interpelar a cada um de nós. Claro que sim. O sistema neste momento está a mudar. Eu acho que com um grande orgulho coletivo participei ativamente nessa mudança, nomeadamente de cada vez mais promovermos o acolhimento familiar como a primeira resposta. Sempre que é possível. Isso é importante. Em vez de instituição. Em vez de instituição. Naturalmente que as instituições são precisas, não há dúvida nenhuma. Claro que sim. Só que se conseguirmos que o acolhimento familiar seja feito, seja a primeira solução, acho que estamos a dar uma experiência familiar mais próxima do que contexto, seria o ideal. Exatamente, a estas crianças, naturalmente, e o modelo que nós criámos, agora ainda enquanto ministra, e estás a perceber também porque é que este tema para mim é tão querido, porque me acompanha há 30 anos, e eu há 30 anos conheci estas crianças que estavam em casas de acolhimento. E que te marcou decisivamente e influenciou a minha forma e as minhas opções de vida. Mas isto para te dizer, aquilo que nós fizemos, no fundo, foi também permitir que, por um lado, o acolhimento familiar seja a primeira opção. Aliás, essa foi uma das minhas grandes conquistas na Assembleia, enquanto deputada. Alterámos a lei para que fosse a prioridade, a primeira opção, mas também com as instituições a fazerem parte. Basicamente o que temos hoje são as instituições que servem de enquadramento às próprias famílias para acompanharem as famílias de acolhimento, e eu acho que é um modelo que tem tudo para ir em frente, só temos que acelerar. Muito bem. Mas está a semente lançada e está a começar, que é muito importante. E está a acontecer, eu acho que é fundamental e está a acontecer. Muito bem. Agora, voltando ao voluntariado, que eu acho que é uma história engraçada. Era às quartas-feiras. Onde cantavam, jogavam jogos, não sei o quê. E percebemos histórias, cantorias. E percebemos também, era essencial dar a estas crianças uma experiência de férias que nunca tinham tido.
e de repente começámos a organizar campos de férias Sim. para as crianças e jovens que estavam em casas de acolhimento, uma experiência completamente transformadora para todos nós, para as crianças e para os animadores. E a certa altura aquilo começou a ganhar tal dimensão que resolvemos criar uma associação que se chama A Candeia, neste momento tem 30 anos, que eu acho que me marcou brutalmente. E que és uma das sócias fundadoras, então, não é? Sou sócia fundadora e que agora ao longo dos anos, foi ganhando tal dimensão que neste momento é extraordinário a quantidade de jovens que se estão a dedicar a esta missão. Uma das provas, já aqui há a minha penúltima convidada, a Filipa Braganha Jeremias. Eu ouvi e pensei, que espetacular. Converteu completamente este serviço aos outros por causa e fundou a Associação Lima Amor por causa de ter participado na Candeia. Ela contou uma história de imaginar que 30 anos depois estariam estes jovens todos ainda a mudar a vida por causa disso. A mudar a vida deles e das crianças. Dou-te um exemplo concreto. Vou-te contar aqui um exemplo concreto de algumas crianças na altura, há 30 anos, com quem nós hoje ainda nos continuamos a dar 30 anos depois. E é espetacular tu veres o poder de transformação que às vezes só uma simples atenção, o sentir que há alguém que o está a acompanhar ao longo da vida faz a diferença. Ainda agora vou-te dizer, um destes jovens foi ao lançamento da minha campanha, apareceu lá, é tão bonito. E além disso fazemos encontros entre os jovens da altura que agora têm 40 anos, 30, 40 anos, e no fundo somos uma rede. Eu acho que criámos uma rede para partilhar. Que está em Luxemburgo agora e casou e está lá e jantaste com ele e com outros ministros. Foi giríssimo. Um miúdo que vinha foi um dos acompanhados nesta... Da Guiné. É incrível. Imagina, um miúdo que veio da Guiné, na altura evacuado por questões de saúde, que teve no Hospital da Estefânia mais de um ano. E que ficou depois abandonado e esquecido. E depois já nem conseguia encontrar a família de origem. Minha, que é a Inês Ramírez, que fundou a Casa da Alegria, que é um bocadinho isso, ajuda a verem de São Tomé e da Guiné muitos para acompanharem cá enquanto estão nos hospitais. Porque às vezes os próprios governos só mandam dinheiro para o avião e acabou, e elas chegam cá completamente perdidas, com cancros e os filhos a serem operados. E este jovem, na altura, perdeu o contacto à retaguarda familiar, portanto ele não tinha hipótese nenhuma já de voltar para a Guiné. Abandonado no hospital. E portanto ele ficou no hospital, até que o sistema de acolhimento tratou de o enquadrar. Sim. E hoje em dia é um miúdo, eu chamo-lhe miúdo, não é miúdo. Sim. E podes imaginar, já tem uma criança, mas tu não sabes como é espetacular. Ele trabalha no Luxemburgo e numa das minhas visitas ao Luxemburgo, empresário, mas investiu ele agora, ele trabalha no Luxemburgo e investiu na Guiné, portanto mantém a sua necessidade e ligação de apoiar a sua terra. Claro. E foi giríssimo, imagina, numa destas minhas idas a Bruxelas, na altura, enquanto ministra, organizei um jantar com 3 ministros em que éramos nós os 3 e ele, não digo o nome por razões evidentes, mas foi uma coisa espetacular, foi mesmo extraordinária. De facto, a importância do combate total à pobreza das crianças é que de facto pode mudar o mundo. Ainda há crianças muitas temos tanto por fazer. Sem este básico, sem este essencial, ainda existe. Não te dói a alma quando vês em Gaza este género de coisas, este morticínio, genocídio infantil? Dói-me a alma, dói-me o coração. A fome como arma política. Dói-me a arma, dói-me o coração e inquieta-me permanentemente, e acho que nós temos mesmo, nós como sociedade, é aliás uma mensagem, temos de tomar uma posição. Podemos fazer alguma coisa, Ana? Acho que podemos sempre fazer alguma coisa, nomeadamente a pressão política e a pressão social. Claro. Acho que é evidente que podemos fazer. Mas também o temos que fazer aqui, não é? Vou dar um exemplo engraçado, que eu acho que é mobilizador. Quando tivemos a presidência do Conselho Europeu, da União Europeia, logo a seguir ali à pandemia, lembras-te, em 2020 e 2021, nós pusemos na agenda, que era uma das prioridades da nossa presidência portuguesa, criarmos uma coisa chamada a Garantia Europeia para a Infância. E basicamente o que é isto? É um compromisso dizendo, nós na Europa não podemos aceitar que as crianças não tenham serviços considerados essenciais. Sim. Que é a comida, é a educação, é desporto, é a inclusão, nomeadamente quando as crianças tenham algum tipo de deficiência, e é a habitação. Portanto, e serviços essenciais, nós como Europa temos que garantir isto. Só estou a contar-te esta história porque foi o dossiê mais rapidamente aprovado na União Europeia e por unanimidade. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque quando toca às crianças, eu acho que a sociedade tem uma sensibilidade especial e não aceita que haja recusas.
Por isso é que eu acho que as crianças... Por isso é que dói mais ver isto. Dói mais, mas é um sinal de alarme e que nos mobiliza, porque quando se toca às crianças, eu acho que aí os nossos muros de desconfiança ou de antagonismo têm que baixar e têm que cair. E é por isso que eu acho que neste momento temos mesmo que agir. Há outra coisa muito engraçada que tu dizes, que eu tenho esta coisa quase esquizofrénica de ser de esquerda e ser uma católica assumida. Isto é muito bonito, mas de facto não há contradição entre essa consciência social, por seres católica e envolvida em projetos sociais, porque tudo o que seja a justiça social, a defesa dos pobres, dos marginalizados, esta crítica às vezes ao capitalismo selvagem, são coisas que quer são do socialismo, sim, pode ser, e também da Igreja Católica. Eu acho que, aliás, as matrizes não há contradição aqui. Eu acho que as matrizes são muito semelhantes. Há quando não impedem a liberdade, ou quando a supressão da liberdade religiosa, o materialismo ateu, ou o conceito de propriedade é atacado, aí sim, mas não é todo o socialismo, não é? Portanto, eu acho que, é óbvio. É muito engraçado assumir isso e dizer, sim, aprendi, continua a ser, assumidamente, porque é difícil. Isso ainda com mais convicção. É porque se nós unirmos os diferentes princípios, eu acho que a convicção ainda cresce. Porque, pelo menos na minha vida política e profissional, têm sido estas convicções que me têm permitido concretizar. Claro. Com mais, diria, com mais crença e com mais fé. Exatamente. Porque o amor pelo próximo. É o serviço, é acreditar que o serviço público é um instrumento de missão. E nós somos o instrumento ao serviço desta missão. Assumo muito isto. Claro que sim. E transformo muitas vezes em intransigente, no sentido de não baixar os braços e nunca desistir. Se calhar, talvez seja muitas vezes essa fé que me leva a nunca desistir quando às vezes temos impossíveis pela frente. Isso é extraordinário, porque depois tu percebes que os muros vão mesmo abaixo. Exato. Isso é espetacular. Falaste no layoff simplificado, é um exemplo concreto, mas tantas coisas ao longo da minha vida foram sendo impossíveis que depois se transformavam em possíveis, que eu acho que é também esta fé inabalável do que nos falta fazer e que é possível fazer e que não nos faz desistir. Isto porquê? Vou-te dizer. Porque às vezes as máquinas são muito pesadas. Sim. A burocracia é muito pesada. E se tu se tu te desiludires, não vou ser também 100% utópica, tenho muitas frustrações ao longo da minha vida, daquilo que não consegui, mas aquilo que eu não consegui, deixas de lutar por causa disso. E aquilo que eu consegui ao longo da vida, ou conseguimos em conjunto, nunca consegui nada sozinha. A equipa, como te disse sempre, a equipa nunca consegui nada sozinha. Claro. Acho que uma das minhas características é a mobilização de equipas, acreditamos e fazemos. És uma pessoa que elogia também. Não só elogio, como vivo das conquistas dos outros. Delego, mas controlo muito. Não é fácil. Eu vou dizer porque é que controlo muito, porque sou muito focada no resultado. Sim, nas metas. E o resultado temos que lá chegar. Já está. Da dádiva do outro, eu lembro muito do Papa Francisco. Lidaste com ele alguma vez? Conheceste-o pessoalmente, em alguma audiência, alguma coisa? Ou não? Só assisti quando ele cá esteve. Foi aqui a jornada? Quando esteve em Fátima. Em Fátima, sim. Em Fátima. 2017. Assisti, mas não tive. Exato, mas não tive nenhum encontro. De facto, tinha sempre individual. esta coisa, não tenham medo. E é uma coisa que eu sinto que é muito a tua vida assim. E no fundo é a frase mais repetida por Cristo nos Evangelhos. Não tenham medo. Eu acho que é o medo que nos trava muitas vezes, Ana. E sabes que para ser político e para não desistir, eu ia dizer, para não desistir, tem que se ter uma grande dose de coragem e de loucura. Digo sempre isso. Tenho estas duas grandes doses de coragem coisa que tu marido gosta e de loucura. Porque se eu pensar muitas vezes no risco de responsabilização pelas coisas, pelas decisões que tomo, se calhar muitas das decisões que tomei nunca teria tomado. Layoff simplificado nunca o teria feito. Porque foi feito com base na confiança e não com a base da certeza. E depois podiam dizer, se não corresse bem, diziam-te, como é que tu foste acreditar que as empresas iam fazer... Ia levar, não é? Bem, eu vou-te dizer de outra forma. Se à altura tive um relatório do Tribunal de Contas, é verdade que sem nenhuma responsabilização, e aliás até elogiando o trabalho que tínhamos feito, mas que dizia as medidas tomadas durante a pandemia não foram planeadas. É verdade. É verdade, não foram planeadas. Não dava tempo também. Mas esta é a dificuldade do exercício de ser político. Exato. Porque tu tens duas opções. Podes ir pelo seguro, pelo certinho, ou podes desviar. O desviar arriscar. É risco. E é das duas uma, mas tu acreditas que eu arrisco imenso. Vou-te contar uma história das creches.
Eu criámos na altura A Creche Feliz, essencialmente a gratuitidade das creches. Significa que é o Estado reconhecer que haver creches em que as crianças não pagam é um serviço essencial até para criar... Para as mulheres terem autonomia. 3 coisas. Para criar igualdade de oportunidades. Quanto mais tu conseguires que as crianças estejam no mesmo espaço e ambiente coletivo, independentemente das condições socioeconómicas dos pais, mais estás a garantir que há igualdade. Exatamente. E até estímulo do desenvolvimento das suas competências. Essa inclusão, esse conhecimento do diverso. Do diverso, acho que é bom para todos. Claro que sim. Número 2, permite a libertação das mulheres, sim, porque por mais que digamos, nós ainda continuamos, sabemos muito... Para prosseguirem as suas carreiras, os seus trabalhos, as suas coisas. E terem liberdade, e terem liberdade para poder trabalhar, claro que sim, porque a criança também já tem a sua autonomia para poder ir para uma creche. Claro. Em terceiro lugar também porque permite, e acho que é um grande, aliás, acho que é uma das grandes medidas de incentivar a natalidade, porque riscas da despesa mensal de um casal, o valor de uma creche, neste momento, cerca de 517 euros é aquilo que a Segurança Social paga. Bem, dito isto, mas temos um outro grande desafio. Quando eu cheguei ao Ministério do Trabalho, a taxa de cobertura, aliás, se comparares com 2015, a taxa de cobertura de creche ainda era muito baixa. Não quer dizer que neste momento seja o ideal, ainda está longe disso, e por isso é a minha inquietude permanente do que nos falta fazer, mas a taxa de cobertura ainda era muito baixa. No território nacional? No território, abaixo de 40%. De taxa de cobertura. Sim, é pouquíssimo. Dito que é pouquíssimo, é uma realidade europeia, porque realmente isto também resulta de uma transformação da sociedade em que a creche é um espaço que passou a ser um espaço necessário. Mas quando eu criei a gratuidade das creches, portanto, o que é que permitiu que as crianças que estão numa creche, neste momento são cerca de 127 mil crianças, não pagam essa creche, mas temos um grande desafio que é não temos uma capacidade suficiente para as crianças que nós temos no país de 0 a 3 anos. E isto era para dar o exemplo do impossível. E então, um dos grandes desafios que tínhamos e temos, que continuamos a ter, era rapidamente alargares a capacidade de resposta de creche. Mas a verdade é que ainda tinhas regras super burocráticas para a instalação das creches, desde o que conta é o centímetro do vão, esquecendo-te do fim que te move, exato, que é ter crianças num espaço de qualidade. Portanto, havia que agilizar que às vezes isso. Não é só... Que havia que agilizar isto. E tive a sinalização, isto é uma brincadeira que vou contar, mas é real. Tive a sinalização de uma creche que estava pronta há vários meses para abrir e que não conseguia abrir porque havia ali uma questão com sanitas. Isto é só... Estou a ridicularizar para percebermos o ridículo. Sim. Pronto, mas eu fiz questão de ir visitar, neste caso até era uma creche no Algarve, fui in loco, para mostrar o ridículo do que nós estávamos todos, em que estávamos todos a cair. Resultado disto, refiz toda a portaria quanto aos requisitos da creche e consegui, vou-te dizer, em 3 meses, que abrissem 10 mil novos lugares de creche. Deus. Mas o que é que isto significa só? Estava lá. É só pragmatismo e foco. É só dizer o que é que nos move. Nós queremos o serviço de qualidade. O serviço de qualidade é isso que precisa. Não vale a pena estarmos a inventar se a sanita tem 5 segundos. Criei uma regra. Meio centímetro abaixo. Foi isso que eu fiz. Criei uma regra que permitiu dispensar em função das circunstâncias em concreto aquilo que fazia sentido para as crianças que lá estavam. Mas estás a ver, às vezes é esta inspiração de terreno que eu digo que é, se me perguntares na vida o que é que eu aprendi na vida política, é que basta saber ouvir as pessoas. O segredo da escuta e da proximidade é uma coisa que tu és famosa por isso. A escuta dos outros para encontrar soluções. És uma pessoa também, curiosamente, que não diaboliza as redes sociais. É engraçado, tu és a portuguesa com mais seguidores do LinkedIn e que não é por acaso, como o teu marido diz, que não há pessoa nenhuma em Portugal, eu tenho, que não tenha o teu telefone. Eu acho extraordinário. É uma fonte de inspiração extraordinária. Já explicaste o exemplo de um mail que a pessoa te escreveu diretamente e que tu, pronto, respondeste e resolveu-se a coisa logo, o mais rápido possível. O mundo de trabalho onde tu estiveste, falámos disso, falámos do turismo também, a Maria do Mar, o Diniz, o Manuel, e a Maria do Mar chorava com o Onda Brava do vizinho. Essas histórias que tu contas nas tuas entrevistas são muito, muito divertidas. Aposta na educação. Os direitos das mulheres é uma coisa que tu também continuas. É uma luta permanente, isto não é? Permanente. A discrepância, é uma luta cotas, que eu assumi. Aquela coisa, tu chamaste toda a gente, eras uma mulher, 2 mulheres oradoras numa sessão que tu tiveste, em que havia 30 oradores, eras tu e outra. E chamaste as mulheres todas ao palco. Tu estudaste tão bem a minha lição, tu sabes mais, eu acho que já te vou convidar para fazer a minha biografia. Há uma reportagem sobre isto, em que tu a chamar as pessoas a virem para o palco e alguém a dizer, pelo amor de Deus, o palco não aguenta tanta mulher. Não, foi giríssimo, porque eu fui a uma conferência em que as
únicas oradoras, desculpa, as únicas oradoras mulheres eram as políticas, porque tinham que lá estar. E então eu resolvi... Os outros 28 eram homens. Os outros 28 eram homens. E eu disse, mulheres que estão, se faz favor na plateia, venham para o palco. E de repente o palco começa-se a encher, e ouve-se uma voz de homem, por favor, as mulheres não vão mais para o palco, senão o palco vai abaixo. Pronto, mas isto... de facto ainda existe esta luta no século XXI, Ana. É evidente que existe. Discrepância salarial no meio do trabalho. Como é que isso é possível tu sabes que existe? Quer dizer, é verdade que temos, vamos lá ver, tem havido revoluções brutais. Claro que sim, claro. Se eu estou aqui a falar contigo, estamos pior do que há uma mudança... Exatamente. Mas que é preciso ainda continuar a lutar, não tenhas dúvida nenhuma, até porque as próprias condições culturais ainda condicionam muito a forma de participação pública das mulheres. Claro que já muito mudou, é evidente, a quantidade de mulheres extraordinárias que estão a trabalhar, mas ainda temos muito que lutar, seja na igualdade salarial, que ainda continua a haver uma discrepância, é verdade que tem diminuído, mas ainda continua a ser inaceitavelmente diferente. Como é que tu aceitas que as mulheres recebam menos 12 pontos percentuais que os homens? Porquê? Não há razão. Não há razão. Há razão histórica. E é a história às vezes... Mas também as mulheres, as universidades, por exemplo, têm muito mais mulheres hoje em dia licenciadas do que homens. As coisas não estão a mudar um bocadinho por causa disto também. Eu não tenho dúvidas nenhumas que vai mudar, mas a questão é se tu esperas que a história leve o seu tempo a mudar ou se tens medidas concretas que permitam que isso mude mais rapidamente. Que agilize isso. Dou-te um exemplo concreto, uma coisa que lançámos que eu acho que é um caminho. Última coisa. Pronto, um caminho. Nós lançámos duas dimensões. Uma é um monitor para que as próprias empresas consigam perceber se tem desigualdade salarial na sua empresa. Ok. Mas a outra, portanto, esta é quase dissuadora, mas ao mesmo tempo um selo de igualdade salarial, que é premiar pela positiva as empresas que têm essa equiparação. E já são milhares, que é espetacular. Isso é muito bom. E que neste momento, um bom indicativo. Que já mostram com orgulho este selo. Exatamente. E eu acho que é isto. Nós só temos que contagiar com energia positiva. A energia positiva move o mundo. E eu acredito muito que a nossa missão é mesmo contagiarmos uns aos outros, porque contagiando com energia positiva vamos muito mais longe e permite-nos responder a esta inquietude que eu acho que todos vivemos, que é o que nos falta fazer, temos tanto a fazer, vamos lá. É incrível porque sinto imenso, estás a meio do teu percurso, tens ainda imensa coisa para fazer e para acontecer. És uma mulher que como é que gostarias de ser lembrada? Eu lembro sempre que é realizada com a vida e que criei 3 filhos autónomos e responsáveis e atentos aos outros. Tenho a sensação que irias responder isto. O teu futuro é sempre... É verdade. Imagino que sim. O teu futuro o meu maior orgulho são mesmo os meus filhos. Claro que sim. E vê-se bem porquê. E é esta sensação nesta vida de acreditar... que é o imprevisto permanente que é a tua vida. E de acreditar que conseguimos, de facto, fazer impossíveis porque acreditamos. Muito bem. Que corra tudo bem agora nas eleições de outubro. Agora estou nesta luta, uma grande luta. Sintra é um retrato do país, como tu dizes, é uma luta. Pronto, tens uma cheia de entusiasmo. Tens uma campanha, mesmo na era digital, uma campanha que o próprio insuspeito, Santana Lopes, diz que estás a ter um grande sucesso nas redes, ainda bem, porque jogas com pessoas que têm também... É a minha forma de vida. Concorres com pessoas que também têm muita força. Exatamente, e por isso corra tudo bem. Ana, quero agradecer muito esta tua disponibilidade em vir aqui, com toda a vida agitada que tens e os teus projetos todos. Eu é que te agradeço. E muito obrigado por este momento que foi tão bom e com estes valores tão bons. Saibamos contagiar uns aos outros com energia boa porque conseguimos mudar o mundo. Obrigada. Bem, obrigado.